Este canal tem o intuito de manter os inscritos informados sobre as atuais notícias que impactam no mercado financeiro, seus investimentos e a economia em geral. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Assim você estará sempre atualizado das informações que impactam seus investimentos. Também ative o sininho para receber a notificação no momento em que o vídeo ou da notícia for lançado. Obviamente que para que isso tudo aconteça, nós temos que completar essa trajetória, esse percurso até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, obviamente aqui tempos aproximados, mas no segundo trimestre do ano que vem, a expectativa é começar com um modelo já completamente novo. Lembrando que nós vamos ter tanto o fechamento da móvel, onde imediatamente passa a existir uma transição de responsabilidade dos resultados da operação móvel para os três compradores. Então, a gente faz a passagem de bastão, digamos assim, e recebe, obviamente, o caixa dessa operação, o principal caixa dessa operação. Tem um pedacinho pequeno que é comum em operações de M&A que acaba ficando retido em escrow, mas a gente recebe a 90% do caixa da operação. E, a partir daí, passa a operar num modelo de TSA, que é um modelo de serviços de suporte para a transição, onde nós prestamos alguns serviços para eles, mas somos remunerados por isso, então é quase como se virasse uma operação completamente dissociada da companhia, que entra a praticamente neutra. Ao mesmo tempo, o fechamento da operação com a Vital, que já está assinada também, e que, a partir de janeiro de 2022, que essa é um pouquinho diferente da transação móvel, a transação móvel, ela efetivamente só começa a produzir resultado a partir do seu fechamento. No caso da operação de infraestrutura, a partir de janeiro de 2022, ela já passa a produzir os resultados, porque ela foi desenhada num modelo que a gente chama de lockbox, ou seja, independente da data de closing da operação, já no começo de janeiro, todo o resultado gerado da operação passa a ser atribuível ao controlador, seja do ponto de vista de caixa, geração de caixa, seja do ponto de vista de consumo, de investimento. Então, com isso, a gente tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer do ponto de vista da operação. Agora, fechando essas duas operações, o que resta para a companhia, do ponto de vista de importância, de foco? Eu diria que, assim, de maneira hiper simplificada, são os focos que eu comentei de continuar a fazer com que a fibra cresça, que o plano de negócio principal de crescimento de receita, de substituição da receita legada continue acontecendo. A gente sabe que a receita legada vai continuar a cair, e aí essa é a razão toda desse plano, porque se não fosse a queda da receita legada na velocidade tão dramática que aconteceu, certamente a situação da companhia seria diferente, mas são 10 bilhões de reais de receita legada que existiam em 2018, 2017, 2018, que passam a ser, esse ano, um pouco mais de 3, o ano que vem já caem para o nível de 2 e assim por diante. Então, a gente tem aí perda de 7, 8 bilhões de receita em 3, 4 anos. É muita coisa para uma companhia. Então, é por isso a necessidade da reinvenção para a fibra. Então, obviamente, o crescimento da fibra é o ponto principal da execução do plano, passadas, obviamente, o fechamento das operações. Aí a gente tem, em paralelo com isso, todo o esforço de redução de custos, que é um esforço bastante intenso de redução de custos, para levar o custo da companhia para outro patamar, e, finalmente, toda a dinâmica da concessão. Em volta de tudo isso, tem a equação financeira da companhia, né? Então, eu falei muito mais da visão de estratégia, de como é que a gente se posiciona, que modelo está sendo utilizado, quais são as alavancas utilizadas para fazer o modelo funcionar. E aí, ao redor de tudo isso, tem a equação financeira, seja de consumo de caixa, seja de geração de caixa, seja de estrutura de capital da companhia e dívida. Obviamente que todo esse plano foi feito para evitar que você tivesse uma companhia que não tivesse condição de continuar. Na sequência, ele foi feito um plano também que envolvia alguns pedaços de reestruturação de dívida, pequenos, mas existia algum pedaço de reestruturação de dívida. Foi feito um processo também muito grande de captações para poder passar por esse período de consumo de caixa, que ainda existe, tá? Até 2022, início de 2023, 2022 é um ano ainda de consumo de caixa, e já se sabia isso desde o início do plano, que é um momento em que a gente ainda está crescendo a fibra e repondo a receita legada que está indo embora, enquanto está diminuindo a companhia. Então, foi feito um processo de funding. Esse processo de funding tem como componentes principais um bonde que foi emitido em 2026, que era um bonde que foi usado originalmente lá no finalzinho de 2019 para dar sustentação para a companhia, enquanto ela ainda não fazia suas vendas de ativos, e mais 2 empréstimos ponte, mais duas operações ponte, uma
ligada à transação de infraestrutura e uma ligada à venda da móvel. Então, esses são os 3 grandes blocos de financiamento que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos. E, obviamente, esses blocos de financiamento, se concluindo o fechamento das operações, eles são liquidados. Além disso, obviamente, aí a gente tem as liquidações de dívida que vão acontecer com os fechamentos das operações, em particular a operação do BNDES e algum repagamento de bancos e ICAs. Isso depende do excesso de liquidez que vai ser gerado. O plano já previu que a gente liquidaria com desconto bancos e ICAs até um determinado limite de excesso de liquidez que a companhia tenha, justamente para não fazer com que a gente consuma 100% dos proceeds de vendas de ativos para liquidar simplesmente operações de dívida, porque senão, obviamente, a companhia passa a não ter uma sustentabilidade, uma visão de caixa para investir, para continuar a operar até o seu equilíbrio de geração de caixa. Então, isso, obviamente, também está planejado. A expectativa é que, fazendo isso, a gente, obviamente, tenha uma diminuição significativa aí desses componentes de dívida, ainda permaneça com o componente de dívida de bonds de 25. Esses são o principal instrumento de dívida da companhia futura, que no plano ele tem uma possibilidade de renegociação futura, uma vez que a companhia deve estar num outro patamar de geração de resultado, de sustentabilidade de caixa, de visão de risco, e também ainda um pedaço de bancos e ICAs para liquidar, mais um pedacinho de dívida geral. Então, a visão é uma visão de fazer isso no tempo. Obviamente que aqui entra, talvez para terminar o meu comentário, um último componente que a gente também ressaltou bastante durante o plano, que é o componente de valorização da nossa participação na Vital, que é a empresa de infraestrutura. Se nós olhássemos só o plano isolado de capacidade de geração de caixa operacional da companhia ao longo dos próximos 3, 4 anos, é óbvio que ele não é suficiente para você endereçar a visão de renegociação de bonds, a visão de dívida futura. No entanto, a nossa crença é que, ao fazer com que a nossa participação de equity na Vital se valorize bastante ao longo dos próximos 3 anos, a expectativa é que só na Vital a gente tenha uma capacidade aí de ter uma posição de equity maior do que 20 bilhões de reais, ela, sem dúvida nenhuma, deveria ser usada para poder desalavancar a companhia no futuro e aí trazer a companhia para níveis mais normais de operação do ponto de vista de capacidade de pagamento de dívida financeira. Então, essa é a equação que está sendo executada. Tem muita coisa para fazer. Nós estamos confiantes no fechamento das operações. É óbvio que tem, como todo processo que você não controla 100%, a gente tem uma margenzinha de manobra de timing, que é a que está sendo consumida agora, até o primeiro trimestre do ano que vem, mas a gente ainda espera a possibilidade de fechar as 2 operações no primeiro trimestre do ano que vem. E aí, se você, certamente na sequência, imagino que vocês vão perguntar qual é o status dessas transações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a expectativa muito, muito firme é de fechamento dessas 2 operações, e aí, para que no ano que vem a gente possa, então, começar com esse modelo novo. É um caso que depende de muitos fatores, sem dúvida nenhuma. A gente já sabia disso, até porque, como ele era um caso muito complexo, ele precisava mesmo ter muitos fatores para poder voltar a fazer sentido do ponto de vista de empresa operacional. Ele tem sido executado, apesar dos desafios todos que acontecem ao longo do caminho, que fazem com que nós tenhamos que reorientar algumas das decisões, então, como gerenciar toda a dívida financeira, como gerenciar as necessidades de recursos, principalmente pelos últimos 2 anos, que acabaram tendo, eu diria, talvez 2 impactos importantes nesse sentido. Um deles foi o impacto de pandemia. A pandemia acabou trazendo algum impacto, sim, principalmente de receita esperada para esse período antes do fechamento das operações, não depois, mas antes do fechamento das operações. Então, a gente teve um impacto de redução de receita de móvel, principalmente esperada ao longo desse período, que acaba impactando a posição de caixa da companhia. E, obviamente, o impacto de efeito inflacionário e câmbio. São os outros 2 impactos que a gente está trazendo para dentro do plano para poder reequilibrar o plano para frente. Do ponto de vista de câmbio, vamos lembrar que a gente tem não só o efeito de câmbio nas nossas compras, mas também o efeito de câmbio nos cupons de dívida dolarizada. E, finalmente, o impacto inflacionário, que esse a gente tem conseguido compensar de maneira até bastante intensa do ponto de vista operacional, mas caso ele não tivesse sido compensado, caso não tivesse tido um incremento tão grande do ponto de vista inflacionário, nós teríamos conseguido reduzir nossos custos ainda mais.
Então, não é que nós não tenhamos conseguido reduzir os custos por conta de impacto inflacionário, a gente reduziu, mas essa redução poderia ser muito maior.